Salve galera, chegamos em mais um vídeo do canal O Esporte na História, semana de projeto Esporte em Entrevista. A gente vai ter um convidado muito mais do que especial aqui nesse mês em que ainda estamos falando de Copa do Mundo. Nosso convidado, inclusive, acabou de chegar dos Estados Unidos, onde esteve em loco cobrindo a Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2026. Então, já adiantando, né? Você que gosta desse tipo de conteúdo que se refere ao esporte, ao futebol, às práticas corporais, à educação física e ao lazer em geral, não deixe de seguir aqui o canal, compartilhar com seus amigos e amigas, curta esse vídeo, ative as notificações, que toda semana no canal Esporte na História a gente tem conteúdo novo para vocês. E sem mais delongas, o nosso convidado de hoje é um professor, historiador, jornalista esportivo que há mais de 10 anos atua aí no campo do jornalismo. Nessa década ele criou e tem seguido em frente com veículos de comunicação independente como a Rádio Opinião Play, o canal Opinião Fogo Play, que é um braço da Rádio Opinião que nasceu para ser um canal setorista do Botafogo de Futebol e Regatas e que tem coberto também, feito coberturas de várias modalidades esportivas para além do futebol, coberturas em loco de finais de Libertadores, da Copa do Mundo de Clubes do ano passado nos Estados Unidos, da Copa do Mundo de Futebol FIFA esse ano. Eu estou falando de Gilmar Machado, que para mim é um grande prazer tê-lo aqui no canal, porque é uma grande referência dentro do jornalismo esportivo, tal como eu também é professor de história, também é doutor em história, Gilmar que tem doutorado em história econômica pela USP e que vai poder agraciar a gente aqui um pouco nesse papo bacana, falando da sua trajetória no jornalismo esportivo, sua trajetória com o esporte e o futebol de forma mais específica e, por que não, do que foi essa cobertura na Copa do Mundo que ele acabou de chegar e já que nós estamos nesse mês com conteúdos aqui no canal que falam diretamente sobre a Copa do Mundo, as Copas do Mundo em geral, em sua história, livros de Copa e tudo mais. Hoje, então, nós vamos ter um jornalista que acabou de chegar dos Estados Unidos, que esteve em loco, cobrindo o Mundial, cobrindo a seleção brasileira, e vai poder falar não só da sua trajetória no esporte, no jornalismo, no futebol, mas também dessa experiência. Desde já, eu te agradeço muito, Gilmar. Seja muito bem-vindo ao canal Esporte na História e dizer que para mim é um grande orgulho e prazer tê-lo aqui conosco nesse dia. Pô, obrigado, Edu. Obrigado aí. Um grande abraço a todos do canal Esporte na História. Um encontro já anunciado e aguardado, né? De vir até aqui para trocar essa ideia com a galera, bater esse papo bacana, falar um pouco de futebol, de jornalismo, de cobertura esportiva, né? Já que neste ano de 2026 estamos fazendo 10 anos ininterruptos de cobertura esportiva aqui no Rio de Janeiro, acompanhando os quatro grandes, a seleção brasileira, também temos cobertura da Copa do Mundo, a primeira em loco, né, a primeira vamos dizer assim, na praça de competição, né, que nesse caso especificamente nos Estados Unidos. Ficamos sediados em New Jersey, na cidade de Morristown, onde a seleção brasileira treinava, né, no CT do Red Bull New York. E também o hotel onde a seleção estava hospedada, tudo nesta cidade chamada Morristown, em New Jersey. Então, tivemos aí já alguma experiência com também na cobertura, que aí foi uma cobertura mais, eu diria, como setorista, né, do Botafogo. Nesses 10 anos, sempre fizemos conteúdos do Botafogo, mas da inserção da SAF, né, desse modelo de gestão no Botafogo, nós acompanhamos de perto o desenvolvimento desse modelo, em especial aí na gestão do investidor americano John Textor à frente do projeto. Todas as questões que envolvem o Botafogo, nós temos nos últimos, vamos dizer assim, 4 anos, né? 22, 23, 24, 25 e 26. É o quinto ano, quase quinto ano, né? Vamos completar o quinto ano de cobertura no Botafogo. Então, assim, temos uma experiência, vamos dizer assim, muito plural em relação ao jornalismo esportivo, né? Não ficamos apenas num clube, tivemos a experiência com um clube, mas tivemos a possibilidade de cobrir, por exemplo, games, né? Esportes eletrônicos. Tivemos, é, tivemos um evento de games muito interessante na Barra da Tijuca, que também era ligado ali ao pessoal do Rock in Rio. Fizemos duas edições que
que foram muito interessantes. Depois fizemos alguns eventos de competição de CS, também fizemos futebol, fizemos um jogo que eu me lembro bem, assim, que foi muito interessante ver um ginásio inteiro lotado assistindo uma competição num jogo chamado Rainbow Six. Então, assim, passamos por diversas camadas, vamos dizer assim, do jornalismo esportivo, né? O jornalismo esportivo não é só futebol, o jornalismo esportivo é muito mais amplo, é um campo, né? Tá ligado às atividades esportivas. As edições do Baixada Champions League aqui era a única mídia que cobria os quatro grandes, cobrindo futebol amador aqui na Baixada Fluminense, com histórias riquíssimas, com campeonatos na pandemia, campeonatos que rolavam na pandemia, a gente ia para lá de máscara para fazer a cobertura. Então, assim, é, vamos dizer que esses 10 anos foram 10 anos extremamente, acho que férteis, né? Vamos usar a palavra correta, acho que férteis no ponto de vista das experiências que nós tivemos dentro do jornalismo esportivo. Ah, bem bacana essa sua fala introdutória, Gilmar. Eu acho que essa nossa conversa a gente já está tentando agendá-la há muito tempo, né? Finalmente saiu e não podia ser em melhor momento, né? Nessa uma década já de Rádio Opinião Play, desde 2022 também você caminhando com o canal Opinião Fogo Play, sendo um setorista do Botafogo nesse nicho específico. E eu tive o prazer, né, também desde 2022, casou exatamente ali com o avançar da SAF no Botafogo e a criação do canal Opinião Fogo Play, pude estar junto com você em algumas dessas trincheiras do jornalismo esportivo. Eu lembro claramente que uma das nossas primeiras transmissões juntos pela Opinião Play no início de 22, final de 21, início de 22, foi uma partida da NBA. E eu, ainda com pouca experiência até então de cobertura de basquete, dali a gente construiu um laço. Logo eu já estava fazendo jogos in loco com você. O primeiro foi o Fluminense e o Milionários pelas fases eliminatórias da Libertadores da América de 2022. Eu lembro claramente o jogo em São Januário. A gente cobriu o Fluminense ali contra o Milionários. Depois, naquela Libertadores que o Fluminense acabou sendo eliminado na sequência para o Olímpia, né, na chamada pré-Libertadores, a fase eliminatória. Eu também estive com você nesse jogo contra o Olímpia. E essa eliminação que foi muito digerida pelos tricolores, no ano que vem eles viriam a ser campeões, né? Mas aí isso demonstra muito da pluralidade da rádio, né? Porque lá no início da Opinião Play a gente começou a ter parceria juntos, fazer um jogo de basquete, depois a gente vai para o futebol, faz transmissões em locos. Então, isso tudo demonstra muito dessa pluralidade que você mesmo destacou. E casou, como você bem disse também, com o avançar da SAF no Botafogo, que fez com que você criasse esse nicho dentro da Opinião Play, que é o canal Opinião Fogo Play, que tem um público próprio também, nichado no Botafogo, setorizando no Botafogo com mais de 4 anos aí de trabalho de excelência, com muitas glórias no caminho, como tiveram em 2024, mas muitos processos também de análise crítica, dura, e que você fez essa análise sempre desde o início, com muita ênfase, sem se render aos cantos da sereia que nesse processo aconteceram, né? Então, aí são muitas coisas para a gente falar dessa trajetória linda que você construiu, mas acima de tudo, quando eu começo aqui no canal, eu sempre falo com os entrevistados, pergunta direta, objetiva e que tem muito sentido também para o teor que essas entrevistas barra conversas aqui no canal Esporte na História são direcionadas, né? Como elas são direcionadas. Quer perguntar para o entrevistado exatamente o que te fez trabalhar com esporte, mais especificamente com futebol, o que fez, uma vez querendo trabalhar com esporte, escolher o jornalismo esportivo como opção para você comunicar e viver a prática esportiva de uma maneira tão densa, profunda como você faz aí há pelo menos uma década. Então, assim, o que fez o Gilmar Machado se interessar pelo esporte, pelo futebol, pelo jornalismo no passado para ser o que é o Gilmar Machado de hoje? Então, eu como, acho que, sei lá, mais da metade, pelo menos, né? A gente não tem como quantificar, mas mais da metade dos brasileiros, né? Jovens brasileiros, é, eu queria ter jogado futebol, né? E não foi possível. Ser jogador de futebol é uma atividade difícil. Eu hoje tenho a visão de que ser jogador de futebol é mais difícil do que ser um médico, do que ser um engenheiro, né? Porque demanda muito mais do que saber jogar futebol.
Isso está muito claro. E eu não estou falando só porque eu acho que é assim, não. Eu posso provar que é muito mais difícil. Observando o cotidiano, observando a quantidade de jovens que vão para as peneiras e quantos verdadeiramente se tornam jogadores de um clube de Série A, né? Estou falando isso porque a maioria olha para o futebol e vê glamour, vê dinheiro, mas não vê caminhada, não vê a dificuldade que é para se tornar. Então eu queria muito jogar futebol, não foi possível. Acho que foi até um livramento, né? Porque o futebol tem situações que eu possivelmente não aceitaria. Enfim, num dado momento, já formado, e eu tenho também uma inserção muito interessante na minha biografia, que é a relação que eu tenho com o teatro. Eu sou um professor de história, mas eu tenho uma leitura muito consistente da literatura dramática, não só do Brasil, mas de fora. Eu passei por construir esse caminho também. Eu fui aluno da teoria do teatro, por exemplo, da Unirio. Poderia ter feito curso de direção teatral, fui aprovado na UFRJ para direção teatral, mas fui cursar história na PUC, que ganhei bolsa de estudo e tudo mais. Então tem essa trajetória ligada aos movimentos sociais aqui da Baixada Fluminense, movimentos sociais que lutaram pela presença dos negros e pobres aqui da Baixada nas universidades. Eu participei disso ativamente, antes de entrar na universidade e depois, né, de estar dentro da universidade, eu trabalhei durante muito tempo militando, nesse sentido, né? E o futebol sempre esteve ali, no meu cotidiano, no dia a dia. E eu sempre discordei muito da forma como o jornalismo fazia a sua leitura do jogo, do dia a dia, dessa figura que para mim é a mais importante do jogo hoje. Tanto quanto o jogador, o torcedor é importantíssimo. Esse esporte só tem sentido por conta dessa figura. Então eu era inconformado com como o jornalismo tratava em certos momentos, principalmente o Botafogo, eu era indignado com isso. Então eu comecei a escrever para alguns sites, né, como voluntário, e um dia eu estava no estádio, fizeram uma matéria comigo no estádio, uma matéria que circula até hoje nas redes sociais. E depois dessa matéria eu comecei a ser chamado por algumas rádios para opinar e comecei a gostar. E eles começaram a me chamar para comentar. Eu senti a necessidade de ter alguma formação, fui para a escola de rádio. E aí eu sou formado pela escola de rádio, né, um curso No profissionalizante Maitá, né? da escola de rádio. Hoje está no Maitá, na época ela era na Glória. Perfeito. É. Mas hoje ela está no Maitá lá, com o Rui Jobim, sempre Isso. capitaneando a escola de rádio. Ali eu senti a necessidade, eu ainda estava nessa rádio, na Rádio Botafogo Oficial, mas eu senti a necessidade de ter uma plataforma que atendesse um pouco do que eu é, refletia, pensava sobre jornalismo esportivo. E aí eu crio a Rádio Opinião. Não era Opinião Play, ela começa com Opinião e só depois ela vira Play, Rádio Opinião Play. Isso em 2016. Eu começo em 16, a Rádio Opinião é 17. Só ano que vem a Rádio Opinião faz 10. Né? Eu começo em 2016, a Rádio Opinião em 17. Em 17, eu já começo a fazer Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Carioca, tudo na plataforma da Rádio Opinião, fazendo as transmissões. E aí eu começo a ter a oportunidade de entrevistar jogadores. Eu vou atrás para conseguir participar dos eventos do COB, né, do Comitê Olímpico Brasileiro, porque era uma questão pessoal. Quando eu era mais jovem, eu trabalhava com moto e tal, e eu entregava os convites e conhecia alguns atletas, sabe? Eu tenho minha história, minha história com o esporte tem situações assim, né,
extremamente interessante. Tem hora que eu paro para pensar assim, cara, como é que isso pôde acontecer? Eu, por exemplo, conheci a Maria Lenk. Eu conheci, conversei com a Maria Lenk mais de uma vez. A primeira vez entregando um convite para ela na porta da casa dela, depois eu a conheci, eu nadei na mesma piscina que a Maria Lenk no Flamengo. Ela treinava lá e eu, como aluno da PUC, tinha o direito de fazer atividade física lá no Flamengo, fiz com a Maria Lenk na mesma piscina. Então, assim, né, isso é para ver como é que o esporte está ali te rondando, tentando te puxar para dentro, né? E aí eu construí esse caminho que foi o caminho do jornalismo esportivo, né? Copa do Mundo é a terceira, mas em loco é a primeira. E campeonato brasileiro de lá para cá fiz todos, campeonato Copa do Brasil todos, Libertadores eu faço de 2017. Mas, assim, teve alguns jogos que a gente não conseguiu credenciamento, mas 18 até agora, 26 eu fiz todos. Fui a três finais, né? E fui à final fantástica do Botafogo, e essa foi o ápice, assim, porque eu, por exemplo, a Conmebol, eu até hoje não sei o porquê, né? Mas acho que tem a ver muito com o meu trabalho, com as pessoas me vendo ali trabalhando e foram honestas comigo, né? A Conmebol foi muito justa comigo nesse sentido, porque ela me deu credenciamento. Eu tinha uma mesa no estádio para montar minha rádio lá e fiz a transmissão do jogo Botafogo e Atlético Mineiro, combinando com o título do Botafogo, que foi um momento assim, é emoção e trabalho e tudo mais, né? Então, assim, é, a gente está fazendo 10 anos, mas tem tanta história e tem tanto respeito por esse segmento chamado jornalismo esportivo, jornalismo, né, e o segmento esportivo. A gente buscou formação, eu sou formado agora, concluindo até uma faculdade de jornalismo para também ter mais oportunidades, né, buscar mais outros caminhos dentro do jornalismo. Então, são 10 anos, assim, caramba, de muita alegria. Que foi coroado nesse ano com a oportunidade de ir aos Estados Unidos. Estive em Cleveland, Brasil e Egito, depois Nova York e New Jersey, Filadélfia, Miami e, por último, Nova York de novo. Foi, assim, eu desejo a todas as pessoas que algum dia puderem que tenham uma oportunidade assim que trabalham com jornalismo, sobretudo, de caminhar assim por um país, como aonde está acontecendo um campeonato, como foi o caso desse mundial. Esse mundial tem uma série de situações que a gente discorda, né? A começar, né, pela questão geopolítica, mas também tem uma série de outras coisas que foram bem, bem importantes para a nossa carreira. Bacana, Gilmar. Assim, sensacional ouvir esse seu início de trajetória, né? Pensando não só a sua inserção no campo, né, do jornalismo esportivo. Eu acho que não é diferente comigo e com a maior parte dos meninos que um dia sonharam ser jogadores de futebol, como você bem destacou, né? Em algum momento isso passou pela nossa cabeça, pelas nossas vontades. E nem sempre isso se torna possível por vários motivos. A gente poderia gerar aqui um programa ou uma conversa só para falar da carreira de jogador de futebol e dos altos e baixos que essa carreira gera. Daria uma conversa só para isso. Mas como o nosso foco hoje é falar do Gilmar Machado, me chamou a atenção exatamente o ponto que as pessoas, quando ouvem a Opinião Play, como você bem destacou, né? De 16 para 17 vem a Rádio Opinião, que se torna Opinião Play. Em 22 cria-se um braço setorista do Botafogo, o canal Opinião Fogo Play. Mas tudo vem da escola de rádio. Por que que eu estou citando? Você falou da formação na escola de rádio. E a emoção do rádio, aqueles que acompanham futebol há muito tempo e que, inclusive, gostam do veículo, né? Eu sou daqueles que vivenciou muito rádio na infância e eu acho que por isso também
tive o prazer e a vontade posterior de trabalhar com rádio, e tal como você também aconteceu contigo, de conhecer muitos daqueles que eu antes ouvia quando era criança e adolescente, tive a condição e a possibilidade de conhecer nos estádios, no trabalho, trocar ideias, e alguns até criar laços de convívio e amizade, né? Então, a profissão possibilita isso, né? Às vezes a gente brinca até ali, não, tem situações no jornalismo esportivo que não tem como você fingir costume, né? Porque eu cresci ouvindo o Garotinho e durante muito tempo eu fiz transmissões ao lado da cabine da Rádio Tupi, onde o Garotinho trabalha hoje, né? Então, assim, de trocar ideia antes e depois do jogo com ele, e só um dos vários exemplos que a gente poderia falar aqui, né? Só que todas as vezes que eu estive na opinião contigo, na opinião Play, na opinião Fogo Play, e que eu divulgava dentro dos meus públicos também, as transmissões, e a galera que ouvia, todo mundo falava muito da emoção que você transmite. Eu sempre ouvi muitos feedbacks positivos de, cara, esse Gilmar transmitindo a narração dele do gol é uma coisa absurda, porque você sempre narrou com o coração, né? E eu acho que isso vem muito do rádio, vem muito do veículo também, essa perspectiva de você trazer a emoção, já que é um veículo que, na realidade, né, o ouvinte não está vendo. Então, quanto mais a emoção chegar até ele, mais pertencente àquele momento ele vai sentir que ele está fazendo parte, que ele está vivenciando e quantas memórias você cria ao ouvir o rádio. E eu queria que você contasse o que que é o rádio na sua vida, né? Porque você poderia ter escolhido vários caminhos dentro do jornalismo, como você falou, buscou formação, criou a Rádio Opinião Play e o canal Opinião Fogo Play estão no YouTube. Mas a linguagem é uma linguagem que se apropria muitas vezes com o rádio, porque você também entendeu de algum momento na sua vida que fazia sentido. Eu te pergunto, o que que o rádio representa para você também nessa trajetória? Pensando no jornalismo esportivo, que a gente daqui a pouco pode conversar um pouco mais também sobre o campo, mas primeiro falando do rádio, da emoção, o que que isso representou para você enquanto possível jornalista lá atrás? E aí, como você bem destacou, é válido enfatizar isso. O jornalismo esportivo, antes de tudo, é jornalismo. E ele tem um setor de atuação específica que é o esporte. Mas ele tem toda a seriedade, todo o arcabouço teórico que o jornalismo traz. Por que você entendeu que usar a linguagem do rádio seria uma forma plausível para você comunicar aquilo que você estava querendo trazer enquanto conteúdo, né? Eu não tenho assim uma resposta objetiva de por que que eu segui para o rádio. Eu sei que uma parte significativa da minha vida foi no carro ou em casa ouvindo radialistas. Então, talvez inconscientemente o rádio tenha mais força na minha vida do que a TV e certamente muito mais do que a internet. A internet é algo tudo muito recente, né? É, então, o rádio chegou porque talvez no meu inconsciente tivesse mais força. Eu Sim, soubesse lidar muito mais com esse instrumento que é o microfone do que com as câmeras, né? Eu acho que hoje eu consigo lidar com as duas coisas, né? Mas eu olho muito para minha trajetória. Minha trajetória ela tem sempre início em algo essencial, né? Você vai fazer TV, você começa pelo quê? Pelo teatro. Bom, minha formação tem uma formação legal no teatro, de montar espetáculos, de buscar formação, de, de fazer cursos, de ter experiências, né? Com atores, com professores, seja na academia, seja em cursos. Cara, eu me lembro bem que uma vez eu fiz um curso ligado a máscaras teatrais, é algo que até hoje tem impacto. Meu corpo, a maneira como eu me comunico com o corpo, tem relação ainda na memória que foi construída com esse curso, né? A forma como eu leio um texto, se eu estiver fazendo a locução de um texto, na minha memória tem a experiência que eu tive com Fernanda Montenegro e Fernando Torres como professores num curso em que eu fui selecionado de, será, centenas de atores do Rio de Janeiro. Eu fui um dos selecionados para estar com eles numa experiência que foi uma das mais ricas na minha vida em relação à leitura, a ler um texto. Então,
eu sou, o rádio, a minha inserção no rádio é meio que resultado dessas experiências que foram acontecendo na minha vida, né? Tem o teatro, tem a história, sem imaginar que a formação humana, das chamadas ciências humanas, eu acho que a filosofia e a história são as mães de todas as outras, né? Eu sou formado nas duas. Sou um professor de história, mas eu tenho formação para ministrar aula. Eu fiz a complementação para lecionar na filosofia. Então, assim, e aí você, de novo, é é um mergulho em um segmento que é essencial. Eu não acredito numa sociedade que não valoriza isso. Nossa sociedade tem deficiências porque ela simplesmente coloca em segundo plano essas formações, esse desenvolver. E aí vem o rádio na comunicação. Quem comunica melhor do que um radialista, na minha opinião. O radialista consegue ser um bom apresentador, ele consegue ser um bom entrevistador, ele consegue ser um bom comentarista, né? Se você pegar os caras que são bons, que merecem nossa atenção, a formação inicial desses caras é porque hoje, nesse segmento esportivo, que não necessariamente é jornalismo, há que se dizer isso, você tem dentro do segmento informacional esportivo, se chama assim, né? Você tem gente trabalhando que não é jornalismo, que é tudo menos isso. E aí virou uma loucura porque você tem de tudo. Mas o essencial, quem ainda gosta disso, vê no rádio os principais comunicadores. Eles estão aí, né? Você fala do garotinho, é maravilhoso ter a oportunidade de estar ao lado dele, de falar com ele. Eu agora, nessa cobertura de seleção brasileira, eu tive a oportunidade de conversar com o Galvão, que eu já tinha Uhum. tido oportunidade em outros momentos, e, e, e foi uma entrevista bacana, legal pra caramba, entende? Para falar da experiência que esse homem tem entrando nas casas e no coração do torcedor, que é isso que um bom comunicador faz. E ele é um exemplo. Ele é, sem dúvida nenhuma, nos últimos 50 anos, a grande voz do futebol brasileiro. Tá vivo, tá aí. Ah, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A vida é bonita por isso, né? Sem dúvida. Pela, é. Então, assim, é, e você tem, pô, Luiz Roberto, amo o Luiz Roberto. Aliás, que Deus proteja o coração e a mente do Luiz Roberto, que passa por um momento difícil, mas que tenho certeza que vai voltar, que é uma das figuras humanas mais bacanas assim que eu conheço do jornalismo esportivo. Essa oportunidade de estar ao lado assim dessas figuras. Cara, eu tive a oportunidade agora na Copa, e aí convoco a galera que quiser estar lá na, na Opinião Play no TikTok, no YouTube e no Instagram, no meu Instagram, G Machado Almeida, a entrevista que eu fiz com Pedro Bassan falando sobre a relação de texto e imagem, como é que ele constrói texto e imagem. É uma entrevista curta, de 7 minutos, analisando, né, o trabalho dele ali, a relação que se estabelece entre texto e imagem. Foi muito legal, porque a gente, nesse momento, tem a oportunidade de falar um pouco de nossas práticas, daquilo que a gente pensa em relação ao jornalismo. Não é a primeira vez que eu faço isso. Eu costumo ter essa conversa com jornalistas, com fotógrafos, vamos dizer, com todo o ecossistema que está relacionado ao jornalismo esportivo, para falar de práticas, para falar um pouco, né, contar um pouco para as pessoas como é que é esse cotidiano, como é que é esse dia a dia de quem produz conteúdo voltado para o torcedor, né? Sim. Então tem sido muito prazeroso.
Ah, bacana. E assim, a sua fala me traz algumas indagações, né? Porque quando você é jovem, o jornalismo esportivo, no senso comum, eu como historiador, você sabe da minha trajetória, consegui uma inserção acadêmica para viver também do esporte, com pesquisa e tudo mais. A gente troca muito sobre isso, o Gilmar sabe. Inclusive, a gente tem trocado sobre as pesquisas hoje no mundo acadêmico, no âmbito da história, da comunicação social, das diferentes ciências humanas que se preocupam e se debruçam sobre o esporte, especificamente sobre o futebol. Só que no senso comum, as pessoas não pensam. Um adolescente que está vendo seu time de futebol jogar na televisão, ele não está pensando que existe a possibilidade de ele ser um historiador do esporte, um psicólogo do esporte. Ele vê o que é mais palpável, né, para ele. Então, se ele não vai ser um jogador, mais palpável seria ser um jornalista. E quando você é muito jovem, parece que é um mundo distante, esse mundo do jornalismo, né? Que é o cara da TV, é o cara do rádio, é o cara do jornal. Se cria também uma ideia de estrelato com algumas figuras. E aí abre-se um parênteses aqui, uma crítica até que eu faço, que às vezes tem algumas figuras dentro do jornalismo que querem estar acima da informação, né? Como se a imagem dele valesse mais que a informação. E esquecendo qual é a função do ser jornalista em si, né? Que é levar a informação e que o importante não é porque é o fulano ou ciclano, e sim o que ele está trazendo de conteúdo, né? Mas fecha esse parêntese, o jovem muitas vezes ele vai olhar para o cara que está fazendo a comunicação na televisão, na rádio, por aí vai, e vai pensar, cara, eu posso viver de falar sobre futebol, de pensar sobre futebol de maneira crítica, igual esse cara que eu tô vendo na televisão. Hoje a gente tem a representatividade das mulheres também, felizmente, que estão cada vez mais ocupando esses espaços e sendo representatividade para as meninas também. Gilmar tem filha pequena, eu tenho filha e enteada em casa, e com certeza hoje elas têm muito mais, possuem muito mais representatividades de mulheres participando desse processo de trabalhar no jornalismo, na comunicação do esporte em geral e para verem e entenderem como opção, se assim elas quiserem no futuro, do que na minha época de infância ou na época da infância do Gilmar, que isso não seria nenhuma opção. Então, a gente tem hoje uma gama de possibilidades, né? Ao mesmo tempo, você destacou um ponto aí que é importante, né? Que tem muita gente que tem feito conteúdo e que não necessariamente segue as regras do jornalismo, né? A gente tem um ponto que antigamente o jornalismo acabava sendo um campo fechado. Então tem o primeiro ponto que é dessas minhas indagações no plural que eu vou destacar para você comentar agora, que é o primeiro ponto é essa visibilidade que o jornalismo traz como uma primeira opção para quem quer viver do esporte sem ser um atleta. Porque você cria a ideia de que você pode, a partir do estudo e da preparação, também participar desse mundo. Antes era um mundo muito mais fechado, porque você se resumia a um número pequeno de emissoras que monopolizavam esse mercado. Eu queria saber o que você acha sobre essas emissoras, esse mercado antes monopolizado, como ele está agora e como você enxerga isso. Ao mesmo tempo que hoje teve uma democratização com a internet, com o advento do YouTube, das redes sociais, só que também se ampliou para pessoas que fazem comunicação e que são influenciadores digitais, criadores de conteúdo, muitos que se colocam como jornalistas, mas não fazem, não seguem as regras do jornalismo. Ou seja, é uma gama de fatores, né, que eu estou destacando. O interesse em querer trabalhar no jornalismo, como você enxerga o mercado do jornalismo esportivo hoje, ele continua fechado como era outrora, ou ele tem mais possibilidades hoje? E se essa galera que hoje faz comunicação ligada ao esporte, mas sem seguir as regras do jornalismo, se isso é algo positivo ou negativo na sua visão, né? Pensando o cenário geral, até para os mais jovens aí que querem, eu recebo mensagens com frequência, assim, de uma galera que está querendo entrar e pergunta, né? Como que eu faço uma web rádio? Quais são os caminhos para eu entrar no campo? Essas dúvidas vão surgir, todo mundo que está na juventude querendo buscar uma opção profissional vai ter dúvidas, mas, assim, são pontos que eu acho que são legais a gente comentar, né? Eu acho que a internet democratizou, sim, o segmento é, jornalismo, ou melhor, a gente até usar no plural, jornalismos, né? A gente pode falar, né? Jornalismo esportivo, jornalismo econômico, jornalismo político, jornalismo cultural, né? Aí você tem um outro lado que a internet também trabalha, que se mistura com o jornalismo, que é o entretenimento. Tá tudo ali no mesmo pacote, né? Se fala que tá nichado, mas na timeline, se você scrollar, né? Palavra, né? Se você, né, subir ali a sua timeline, você vai ver que tá tudo meio que junto.
qual foi o efeito em relação a isso no jornalismo esportivo? Deu espaço para muita gente. A internet ela foi abrigando os profissionais que não conseguiam mais espaços nas instituições. As instituições elas foram mudando a sua face, né? Sua maneira de gerir. E eu não estou julgando, não, tá? Tô apenas enumerando, trazendo o que você tem, que você tem. Você tem, né? Muita coisa acontecendo ali no jornalismo esportivo hoje, né? Você tem a eterna discussão entre quem é jornalista e quem é influencer, e eu acho sempre ruim quando você cria hierarquias. Não é isso que vai fazer o jornalismo ser, a comunicação ser feita com mais qualidade. Mesmo eu tendo formação no jornalismo, eu não sou daqueles que viram e bate no peito. Tem gente que não tem formação, como se ter formação fosse condição para fazer uma boa comunicação. Você sempre teve gente muito boa e gente ruim comunicando, antes ou depois, antes e agora com a internet. Então, assim, eu olho para um campo extremamente fragmentado, difícil do ponto de vista institucional, nem sempre aquele que faz jornalismo de qualidade, que vai lá, que apura, que busca conhecer profundamente sobre o que está falando, vai ter espaço, né, nas grandes instituições. Mas ele vai ter o seu canal e ele vai ter a sua audiência. Dependendo de como você trata essa audiência, que você trata esse canal, essa audiência ela vai te abrir portas para caminhos tão importantes quanto o da mídia, né, das empresas, das instituições. Bom, eu já fui à final de Libertadores, 2 vezes aos Estados Unidos, sem estar vinculado a nenhuma grande instituição, com um canal, com uma mídia independente. Você sabe, independente de fato, a gente não tem bet. Eu não aceito bet no canal, tá? E não é por falta de oferta, não. A oferta, talvez eu não tenha, talvez não, eu não tenho a oferta de 10 milhões que teve o Matheus falando nesses dias aí na internet, né? Meu amigo Matheus, seu pai lá, o seu Zé, eles recusaram. Tiveram oferta de 10 milhões. Eu não tenho oferta de 10 milhões, mas eu tenho uma oferta, já tive oferta, que seria financeiramente importante para os custos da rádio, de casa, e eu disse não. Não, pô, tem uma relação, eu repito até o que o Matheus falou, eu tenho uma relação de muito respeito com o meu público. Por que eu vou aceitar bet? Por que eu vou fazer algo que eu tenho certeza que foi feito para ele perder? Porque foi isso. Então, a minha relação com o jornalismo esportivo é uma relação muito séria, sabe? Então, nesse sentido, eu não abro mão de certas coisas, né? E uma delas é essa. Mas falando do setor, da forma como o setor está hoje, tá inchado, assim. Tem muita gente, tem gente de tudo quanto é cor, de tudo quanto é lugar. Você vai para uma cobertura de Copa do Mundo, Seleção Brasileira, tem 600, 700 jornalistas, né? E 80% do Brasil, canais, influências, os canais detentores de direito, não detentores, a dificuldade para se credenciar, para conseguir reconhecimento da FIFA, para se credenciar, é muito difícil, muito difícil. Agora, eu vejo que em todo lugar vai ter dificuldade, qualquer segmento, ser professor é difícil, entendeu? Ser médico é difícil, ser advogado, qualquer área, entendeu? Faz parte, isso é da rotina da profissão. Eu tenho uma impressão, Gilmar, não sei se você vai concordar comigo, que o nicho que já existia no setor há 20, 30 ou mais anos atrás, o monopólio que já existia, a gente pode até afirmar, debater aqui se ele continua existindo da mesma maneira ou não.
Só que a questão toda é que, para além desses veículos que antes tinham esse monopólio, hoje a gente tem várias outras, muitas opções. A gente não estaria aqui conversando, sobre web rádios e a gente não teria talvez iniciado a trajetória que iniciamos no campo se não tivesse essa possibilidade, né? De criar conteúdos na internet, abrir uma web rádio, criar um canal no YouTube. Não teria esse canal aqui que a gente está conversando agora, inclusive, que hoje é a principal forma e espaço que eu tenho para eu, Eduardo, comunicar. Então, se a gente parar para pensar, os monopólios, eles existiam e ainda existem. Mas não quer dizer que a gente não tenha tido uma democratização, assim. Eu vejo que a internet abre um espaço que aí o pessoal gosta de falar, internet é terra de ninguém, né? Eu vejo que da seguinte maneira, é o que eu falo também para o meu público discente, meus alunos de educação básica, né? A internet abriu um caminho para você realizarem pesquisas que eu não tive na minha infância. Eu tinha que ir lá para a biblioteca, pegar a enciclopédia Barça, fazer a pesquisa manual, página por página, caçar lá o que foi a Revolução Francesa, o que foi a Revolução Industrial. Hoje eu falo com vocês e vocês fazem essa pesquisa rapidamente. Só que tudo é como você filtra isso, né? Então, na internet, tem uma gama de possibilidades, mas você tem que saber filtrar quais são as fontes mais confiáveis, quais são as fontes que têm mais qualidade. E no jornalismo não vai ser diferente, né? Seja aquele que está buscando entretenimento somente, seja aquele que está buscando influência, seja aquele que está buscando de fato, não, eu quero um canal sério de notícias. E é o que eu mais ouço quando, mais uma vez, rasgando seda, mas eu elogiar você vai ser uma coisa que a gente vai falar aqui a noite toda porque eu só tenho elogios mesmo. Mas todo mundo que eu ouço falar sobre a Opinião Play, o canal Opinião Fogo Play, eles falam, cara, eu não conheço ninguém que sobre Botafogo que dê opinião sem medo, que bota a opinião mesmo na mesa, que não tem medo do que vão falar, que não tá ali querendo ganhar algo em troca de alguém, do que o Gilmar. E todo mundo que eu já conversei fala isso. E assim, algumas coisas do passado que você já destacou vieram à tona agora e você poderia estar até dizendo, eu avisei, eu disse que o caminho não era necessariamente assim. E assim, muitas pessoas que eu tenho conversado elogiando o seu perfil de jornalismo, que a gente poderia citar outros profissionais aqui do campo, seja de mídia independente ou não, que possuem um perfil similar. Não são todos, mas é aquilo que eu destaquei. A internet democratizou no sentido de que nenhum Galvão agrada a todo mundo, né? Então, assim, quem seríamos nós? Se a pessoa está querendo buscar alguém com o perfil do Gilmar Machado, a Rádio Opinião Play, o canal Opinião Fogo Play, vai estar ali disponível. Se a pessoa quer buscar um outro perfil de canal, de comunicador e tal, vai ter essa possibilidade também. Ao mesmo tempo, se você tivesse que falar com um jovem que está pensando hoje em ser jornalista, qual o primeiro passo você acha que seria necessário para ele ser um jornalista de sério, assim, no sentido de seguir à risca o que a área e a comunicação social como um todo exige? Qual dica você daria, né, para um jovem que estivesse pensando hoje em entrar na área e, quem sabe, cobrir, como você já fez, a gente vai poder comentar aqui já já, coberturas de grandes eventos, mega eventos esportivos? Tem uma coisa que eu não falei que do jornalismo atual, que é a questão dos algoritmos, né? Que está impactando muito o trabalho dos jornalistas, Sim. né? Tem muito jornalista fazendo jornalismo de olho, né? Em quantas visualizações, quantos likes. Essa é uma questão importante, mas ela não pode pautar o seu trabalho. Isso tem sido um problema. Eu tenho esperança que gradativamente o próprio avanço tecnológico passe a filtrar isso, né? Vai ter mais audiência quem garante a veracidade daquilo que está sendo dito. Eu espero no futuro. Só para complementar primeiro o que eu estava falando e um pouco do que você falou. Agora, se eu tivesse que dar um conselho para alguém, isso é muito perigoso, porque no futuro alguém vai lá e te cobra, "Ah, você falou isso, sei o quê." Mas se eu tivesse que dar algum conselho, eu ia falar assim, ah, você é jovem, está começando a fazer jornalismo, primeira coisa, você precisa ler. Não se fala sem conhecer. Então, a melhor forma é ler. A segunda coisa, que é básico, que eu aprendi quando eu era muito jovem, através dos meus pais e depois na rua,
Quem vive na periferia sabe que tem que ouvir mais e falar menos. Ouvir, o exercício de ouvir qualifica a outra atividade que é falar, né? Você tem que ter o equilíbrio aí entre esse tripé, a comunicação é um tripé entre ler, ouvir e falar, né? Então, essa é uma atividade difícil para quem está começando, porque quem está começando acha que a maior virtude é a falar. E é aí que você, em determinados momentos, se enrola. É aí que você, em determinados momentos, fala um monte de coisas que não tem fundamento, que não tem sentido, porque você não buscou conhecer, você não sabe. E esse é um momento muito claro para mim do jornalismo, até do jornalismo cultural, né? Sim. A gente que passou pela oportunidade da leitura do jornal, né? Isso formou a nossa memória, a nossa maneira de se portar diante do fato. E isso me formou como jornalista. Tem muita gente que se pergunta assim: da onde é que veio, só para ilustrar a questão da minha participação na cobertura do Botafogo na SAF? Por que que em dado momento você escolheu ter uma visão mais, eu diria, até mais racional, menos emocional do Botafogo? Já que você é um botafoguense, já que o Botafogo estava numa situação que estava todo mundo feliz, né? E eu em momento nenhum nesse período todo tive felicidade. Tive lá no jogo, o título lá em 2024, mas ela durou 10 minutos. Logo depois que acabou tudo aquilo, eu voltei a refletir o que estava se passando com o Botafogo. Mas por que que isso? Por que que você, de onde é que veio essa construção? Essa construção vem de uma leitura crítica que a gente tem da sociedade, que vem da minha formação no teatro, vem da minha formação na história, minha formação na filosofia. Não é porque veio do país A, B ou C que vai chegar aqui e falar qualquer coisa para mim, eu vou aceitar, entendeu? Eu vou ouvir, eu vou analisar, eu vou refletir. E agora, como jornalista, eu vou investigar. E aí eu vou poder cobrar, e aí eu vou poder dizer que está errado, aí eu vou demonstrar os equívocos, eu vou filtrar aquilo que tá acontecendo no dia a dia com mais critério, né? Com mais racionalidade, né? Então, o conselho é esse. Você pode fazer um curso da escola de rádio, mas leia, ouça, veja qual foi o papel que os radialistas tiveram no desenvolvimento do futebol. Só para ilustrar, você vê só. A FIFA, hoje, impede jornalistas radialistas de se credenciar. Na Copa do Mundo foi assim mais uma vez. Foi assim no Mundial e foi assim na Copa do Mundo. Mas quem foi que fez o futebol ser como é hoje? Quem é que contou essa história para torcedores e popularizou o futebol? Se você for buscar a história do esporte, foi o radialista. O rádio transformou o futebol no que ele é hoje. Então, para ter essa consciência crítica, é preciso conhecer, é preciso saber. Para dizer, para chegar lá e apontar o dedo, pô, vocês estão desrespeitando os radialistas. Estão desrespeitando os radialistas, que foram justamente eles que construíram esse esporte, né? Para você, num dado momento, olhar, quando tá todo mundo achando maravilhoso uma determinada figura, você olhar e falar assim, tem alguma coisa errada nessa figura. E vai lá atrás, isso aí vem de um desenvolvimento de uma leitura, né? E mais do que isso, jornalismo é um ato de coragem. Em algum momento você tem que ter coragem de dizer, não, isso está errado. Não, eu não concordo com essa visão. Essa visão é equivocada sobre o esporte, sobre a pessoa que está ali diante de você. Então, de novo, conselho que eu dou é: leia mais, ouça mais, para no futuro você falar
com qualidade. Não falar mais, mas falar com qualidade. Perfeito, Gilmar. E eu estou aqui tendo o privilégio de te ouvir, né? Ter a Uhum. possibilidade de ouvir. A gente está gravando aqui numa noite de sexta-feira e tendo esse papo bacana e, obviamente, aprendendo muito contigo. Numa reta final já aqui de conversa, eu queria ver, assim, uma pergunta direta, mas que é complexa talvez na resposta, porque você vai ter que pensar um pouco aí nesses 10 anos de trajetória, né? Quais seriam aquelas que você considera, você já falou que acabou de chegar na Copa do Mundo, falou da Libertadores em 24, as principais coberturas que você fez nesses 10 anos de trajetória no jornalismo esportivo? Ah, foi a Libertadores. A Libertadores, por exemplo, eu fui a três finais, assim, né? É claro, tem de 2017 para cá, eu cobri as finais. Teve finais que eu fui lá para fazer a cobertura. E teve finais que eu fiz daqui do Rio de Janeiro. A gente narrou e fez daqui. É, então, Libertadores. Tive a oportunidade de ir ao Mundial de Clubes da FIFA ano passado e uma entrevista em especial. Essa entrevista foi uma entrevista que eu sabia que o dia que eu encontrasse com o Oscar iria me emocionar muito. E ela é uma das entrevistas mais emocionantes. Porque foi a primeira vez que um time conseguiu vencer os Estados Unidos no basquete nos Estados Unidos. Então, na, no Pan-Americano de 1987, o Brasil vence os Estados Unidos e leva a medalha de ouro no Pan-Americano em Indianápolis. E eu tinha 17, 18 anos. Eu tenho 1,90 m. Eu joguei basquete na escola, no quartel e tudo mais. Então, tem uma entrevista com o Iago na porta do estádio, cantando, um deficiente visual cantando. Eu tive, assim, né, nesse período, assim, algumas entrevistas que foram legais pra caramba, assim. Eu gosto, na atividade do jornalismo esportivo, essa relação de perguntar ou de responder, né, essa dialética da conversa, do diálogo, me encanta muito, né? Eu sou uma pessoa que eu escuto criança, né? Tô aqui, às vezes, a minha filha começa a me contar um monte de coisa do universo dela, eu paro e escuto. Às vezes eu tô na rua e vem um idoso e para e fala, eu escuto, 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 escutar, né? E de novo, da onde vem essa atividade? Ela vem do teatro. No teatro, ninguém faz teatro sem ouvir, 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 ouvir. De ler, 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 ler. E só depois você vai para o palco. No jornalismo, ninguém vem aqui, liga o microfone, fala sem ouvir, 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 ouvir atentamente o que o outro está falando, para só depois falar. Perfeito, Gilmar. E assim, quantas transmissões, né? Quantas entrevistas, quanta trajetória. E você falou um pouco também da sua perspectiva aí da análise crítica e racional, falando da SAF do Botafogo, mas a gente poderia pensar o tema como um todo, né? Como uma última questão assim nessa nossa conversa, como você também tem a formação de historiador, doutorado em história, eu queria perguntar se você tem interesse em tentar linkar esses dois mundos, né? Pesquisar a SAF, ir para a academia, que hoje já se debruça, a gente tem hoje um campo vasto de pesquisas em esporte relacionadas ao tema. Se você pensa também em trazer essa racionalidade, esse senso crítico que no jornalismo tão apurado, para debater e aprofundar, como a gente já tem conversado um pouco um tempo atrás sobre o assunto, né? É dentro do mundo acadêmico que é onde a produção de conhecimento em tese ela está acontecendo, só que a gente precisa, e esse canal é muito fruto desse olhar também, precisa de meio de campos que faça esse link entre a academia e a sociedade, né? É uma crítica que eu, falando também de dentro da academia, sempre tive ao mundo acadêmico, é essa ausência de diálogo com o público mais amplo. E encontrei, se não totalmente, parcialmente esse diálogo na comunicação, no jornalismo. E a minha forma de tentar contribuir, para além das produções acadêmicas que já realizo, é tentar trazer aqui convidados como você, tentar fazer alguma forma de conteúdo um pouco mais. É aquilo que a gente falou, né? Tem conteúdo para todo mundo, todos os gostos.
Mas quem chegar aqui no canal Esporte na História vai ver uma identidade do canal, vai ver uma proposta, vai ver o porquê dele existir e o porquê de trazer convidados escolhidos a dedo, convidados que tenham um conteúdo específico para dialogar sobre esporte, futebol, as práticas corporais e por aí vai, nas suas mais variadas possibilidades, né? Que a gente já teve profissionais de educação Uhum. física, já tivemos profissionais do direito que trabalham com direito desportivo, para além dos historiadores e jornalistas. Então, assim, indo nessa linha, perguntar para a gente finalizando nosso papo também, que poderíamos ficar aqui umas 2 horas falando tranquilamente, mas outras oportunidades existirão, seja aqui, seja no Opinião Play também, a gente sem dúvida alguma ainda vai trocar muito. Se você pensa em amarrar também esse diálogo, de forma que a gente possa também ter a contribuição do Gilmar no mundo acadêmico, que sem dúvida alguma tem muito a enriquecer, né? Não, eu tenho laços acadêmicos, sobretudo com a USP lá, com o laboratório, com o Ludens. Gosto bastante do pessoal da UERJ, assisto e recebo textos e discussões que estão sendo desenvolvidas lá. Aliás, eles estão com um curso nesse momento de teorias e práticas do jornalismo esportivo, curso de extensão muito interessante, que eu certamente, se tivesse um pouquinho mais de tempo, eu iria fazer. Mas eu penso sim, eu penso principalmente essa experiência com a SAF, a cobertura diária com a SAF, como mídia independente, ela é uma experiência muito rica. Eu acho que talvez ela seja interessante de ser documentada, né, de virar um trabalho acadêmico para discutir em futuros congressos e, quem sabe, publicar no formato de artigos. Tá, eu estou tentando achar caminhos para isso, né? Estou pensando em publicar a dissertação de mestrado e a tese de doutorado como livro, que eu não fiz isso ainda. Ambas foram nomeadas, né? Foram colocadas em ata para virar livro e eu até hoje não tratei disso. Quem sabe, talvez agora seja o momento de fazer isso. Mas tenho sim. Acho que a gente tem uma experiência com rádio web, sobretudo, que talvez valesse a pena levar para a academia, fazer esse link entre o mundo acadêmico e o público em geral, que eu acho que concordo com você que vale muito a pena. Eu não me vejo, talvez hoje, só dialogando com um lado. Eu acho que vale a pena. Eu acho que a academia mesmo já percebeu isso. Você vê professores, pesquisadores, doutorandos, mestrandos no TikTok explicando, né, sobre seus trabalhos. Eu fiz um curso ano passado de jornalismo de divulgação científica. Lá na USP fiz um curso é, e, e vi colegas, gente que se dedica a divulgar pesquisa científica nas mais diferentes mídias, né? Nas mídias tradicionais, inclusive. Que é uma forma de combater aquilo que a gente viu a extrema-direita fazer aqui, né? Que é trabalhar com a ignorância, A né? desinformação, né? Com a desinformação. Perfeito, Edu. Mais uma vez, um prazer gigante falar contigo, trocar essa ideia com você. E sempre que for possível, só chamar. Não, eu que agradeço, cara. Assim, foi um prazer gigantesco. Já me desculpando por tomar seu tempo numa sexta-noite, mas ao mesmo Não, tempo que isso. agradecendo pela disponibilidade. Como a gente falou, né? Vale mais algumas cervejas que a gente fica de marcar e nunca marca para botar o papo em dia, mas obviamente essa aqui é apenas uma pequena contribuição que o canal está tentando fazer para manter também, sempre tentar trazer convidados aqui que possam agregar nessa perspectiva crítica, de seriedade, de pensar o esporte enquanto objeto de estudo sério nas mais diferentes áreas em diálogo entre as ciências humanas, a educação física, os estudos do esporte como um todo, e pensando também na minha inserção profissional, como a comunicação social, o jornalismo pode ser uma forma de encontrar públicos que eu já não tenho mais dúvida sobre isso, né? Acho que a figura que você citou agora, Gilmar, já que tem o influencer digital, também tem o divulgador científico, né? Então, querendo ou não, é uma forma de fazer comunicação
seja sendo ou não jornalista, mas entendendo e aprendendo, porque todos nós que estamos aqui, minimamente a gente se prepara para esse momento, aprende um pouco do uso das ferramentas, do diálogo, da comunicação, da oratória, para tentar comunicar para o público mais amplo, que é diferente, em cada veículo vamos ter linguagem diferente, propostas diferentes, mas o mais importante é a gente estar tentando fazer aqui o nosso com a seriedade de sempre. Então, muito obrigado, Gilmar, novamente, e que seja a primeira de muitas aí, tá bom? Valeu, Edu. Obrigado a você, obrigado a todos que estão acompanhando a gente aqui. Tá certo? Até a próxima. Valeu, gente. Se você gosta desse conteúdo, não deixe aí de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e amigas esse vídeo e também o canal Esporte na História. Ative as notificações. A gente volta no dia 22 com mais um vídeo aqui no canal, no projeto que fala sobre esporte em terras colombianas. Até lá, galera!